Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O ácido nítrico HNO3 ele pode ser obtido pela reação entre 3 mols de NO2, que é o dióxido de nitrogênio, mais a água, formando o ácido nítrico e o óxido de nitrogênio. Qual a massa de ácido nítrico que deve ser obtida a partir de 9 gramas de água e 32 litros de dióxido de nitrogênio? Bom, com relação à água, a gente vai fazer aqui rapidamente o cálculo da massa molar dela. A massa molar ela é calculada a partir da fórmula molecular. A água, H2O, tem um átomo de hidrogênio e um de oxigênio dentro da sua molécula. Por que eu vou calcular a massa molar da água? Porque a questão me deu uma massa de água. Então, com relação à água, eu vou tratar com massa. Já o dióxido de nitrogênio, a questão me deu um volume, então eu vou trabalhar com o volume molar dele. A água ela tem massa, o hidrogênio massa 1 e o oxigênio massa 16. O hidrogênio que aparece duas vezes, eu multiplico a massa dele por 2. E para saber a massa total da água, eu somo 2 com 16, que é a massa de todos os átomos que a gente tem aí, o que vai dar para a gente uma massa molar de 18 gramas por mol. Essa é a massa que eu tenho para cada 1 mol de moléculas de água. Já com relação ao NO2, que é o dióxido de nitrogênio, a questão falou para a gente que a gente tem 32 litros. Litro é um volume. Então a gente vai utilizar o volume molar do gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é de 22,4 litros para cada mol. Bom, se eu tenho 22,4 litros de NO2 para cada 1 mol de NO2, vem uma pergunta importante. Quantos mols eu tenho dele? Observem aqui embaixo que nós temos 3 mols dele. Se eu tenho 3 mols, então o volume que a gente vai ter de NO2 em litros vai ser 3 vezes maior esse que a gente tem. 22,4 multiplicado por 3 vai dar 67,2, tá? Então, fazendo essa multiplicação, eu descobri que o meu X é de 67,2 litros de NO2. Eu fiz apenas uma regrinha de 3 aqui. O 3 multiplicou por 22,4 e o X por 1. Bom, 67,2 litros de NO2, vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tenho este volume de dióxido de nitrogênio para cada 18 gramas de água. Professor, mas e na água? Não tenho que multiplicar? Não, porque aqui não tem nada na frente dela, o que significa que eu só tenho 1 mol de água. Logo, 18 você multiplicaria por 1, o que dá o próprio 18. Então eu tenho 18 gramas de H2O mesmo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ou o volume que foi dado para a gente do dióxido de nitrogênio, ou a massa em gramas de água que foi passada para a gente, qualquer um dos dois. Eu vou pegar a massa em gramas de água, que são 9 gramas de H2O. Observe que 9 é metade de 18, tá? E eu quero descobrir qual vai ser, em litros, o volume de NO2 que eu precisaria para reagir com esses 9 gramas de água. A gente faria uma regra de 3 para descobrir o valor do X. Ou você faz o seguinte, de x para 9, eu dividi por 2. Então, de 67,2 para a gente chegar em x, é só você dividir por 2 aqui também. Fazendo essa divisão por 2, você vai descobrir que x vale 33,6. 33,6 litros de NO2 é o número de litros que eu preciso para reagir com todas as 9 gramas de H2O. Ou seja, eu preciso desta massa para reagir com as 9 gramas que eu tenho de água. Mas eu tenho essa massa? Bom, olhando aqui eu percebo que não. Eu tenho 32 litros de NO2. Isso significa que o NO2 vai acabar antes da água. E nem toda a água vai reagir. Logo, a água é o meu reagente chamado de reagente em excesso, porque uma parte dela não vai reagir porque acabou o NO2.
E eu sei que o NO2 é o meu reagente limitante, que é aquele que acaba primeiro, porque a massa que eu tenho é menor do que a massa necessária. A massa que eu tenho não é essa de 33,6. A massa que eu tenho dele é de 32 litros, que foi passada pela questão. E essa massa que eu tenho de NO2, ela é menor do que a massa que eu precisaria para reagir com os 9 gramas de água. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou copiar essa equação química aqui embaixo. Eu tenho 3 de NO2 mais H2O produzindo 2HNO3 mais NO. Agora, observe o seguinte, eu sei quem é meu reagente limitante, no caso, o NO2. Então, eu vou pegar o meu reagente limitante e vou comparar ele com o meu produto. O meu produto, eu quero saber o que sobre ele? A questão tinha perguntado qual era a massa de ácido nítrico. Então, aqui a gente vai fazer uma relação entre o volume de NO2 com a massa que a gente tem de HNO3, que é o ácido nítrico. Observe que a questão já passou para a gente a massa molar dele, que é de 63U. Essa daqui é a massa atômica, mas como massa molar seria de 63 gramas para cada 1 mol. Como na questão eu tenho 2 mols de HNO3, o que a gente vai fazer é multiplicar por 2 a massa, para a gente descobrir quantos gramas a gente realmente tem de NO3. 63 multiplicado por 2 vai ser igual a 126. Então, a gente vai ter 126 gramas de HNO3. Essa massa de HNO3 eu vou colocar aqui embaixo. 126 gramas de HNO3 é a massa que é produzida a partir do meu volume inicial de NO2, que foi aquele calculado pelo meu balanceamento na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. 67,2 litros de NO2 vão estar para 126 gramas de ácido nítrico. Só que eu não tenho 67,2 litros de NO2 de verdade, eu tenho 300 litros, 300 não, estou lembrando de um outro exercício, eu tenho 32 litros de NO2. E com 32 litros de NO2, qual vai ser a massa em gramas que eu vou formar de verdade do HNO3? Eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir isso. O x vai multiplicar por 67,2, o que vai dar 67,2 multiplicado por x. Já o 126 vai multiplicar por 32, o que vai dar 4.032. 67,2 está multiplicando pelo x e passa dividindo do outro lado da equação. Aí eu terei 4.032 dividido por 67,2. Fazendo essa divisão, a gente chega num valor igual a 60. X, que é a massa que a gente vai ter do ácido nítrico, é de 60 gramas de HNO3. E essa é a massa produzida por meio de um reagente limitante. Então, a gente sabe que é a massa correta para essa questão. A alternativa correta vai ser aqui de 60, letra A. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!